Constantino morre e seus sucessores são, em maior parte, arianos. Aí o bicho pega. E aí, eu não sei se dá para perceber que a gente lida com algumas situações em que há uma maioria pensando de uma forma, e isso não quer dizer necessariamente que a maioria esteja certa, só quer dizer que é a maioria, só isso, certo? Então a gente vai verificar, né, que seus sucessores, eles são em maioria arianos. E aqui eu acho que seria importante até dar uma lida, página 135. Nos primeiros anos após o concílio de Nicéia, a controvérsia ariana parecia ter chegado ao fim. A igreja aprenderia, porém, que o apoio do imperador nem sempre era uma bênção. Constantino era desinteressado em questões teológicas e zelava apenas pela unidade e utilidade política da igreja. Por isso, seu parente e amigo próximo, o ariano Eusébio de Nicomédia, conseguiu exercer enorme influência sobre o imperador, convencendo-o gradualmente a revogar o concílio diário, revogar o exílio diário e os outros bispos arianos, e a favorecer a eleição de bispos arianos para substituir bispos trinitaristas. Olha a política aí, ó. A gente vai observar aqui, né, que diante desse caso ele acabou, né, tendo essa influência, favoreceu a eleição de bispos arianos para substituir os trinitaristas. E quando Constantino finalmente foi batizado, pouco antes da sua morte, o bispo que o batizou foi Eusébio de Nicomédia, ariano. Então, aí pouco a pouco os efeitos vieram, certo? A coisa foi acontecendo, certo? E o auge do avanço ariano ocorreu em 357, quando o concílio de Sírmio declarou que o credo niceno era herético e que o filho não era homoousios e nem homoiousios com o pai. O pai, sendo divino, era tão infinitamente superior ao filho que nem poderia ser afirmado que o filho possuía uma essência similar à dele. Aí, voltando àquilo que eu disse, observa bem, vamos lá. Digamos que a gente tenha tradicionais, pentecostais, neopentecostais discutindo um assunto. E aí a gente tem o Bolsonaro para discutir teologia. Qual é a bagagem que o Bolsonaro tem para discutir teologia e dizer o que é ou não é entre os evangélicos brasileiros? Mas aí ele ouve a esposa dele, que é uma batista. Aí ela vai começar a passar algumas coisas para ele e tal, do que ela aprendeu na escola dominical, aquele negócio todinho e tudo tal. Quem é mais confiável para ele? A esposa dele ou os pastores, o Silas Malafaia, não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Entende onde eu quero chegar? Então, a gente, por exemplo, claro que eu estou citando um negócio bem grosseiro, né? Eu vi que o Mateus está se controlando para não rir, mas assim, não está não? Ah, então tá bom. Aí, por exemplo, mas assim, em relação a isso, eu pensei que estava querendo rir escondido, mas aí, por exemplo, você olha uma situação dessa, aí uma decisão política vai lá e entra na igreja, porque o pessoal diz que igreja não se mistura com o Estado quando interessa. É o que eu falei agora, por exemplo, gay, deixa o crente ser crente, deixa o gay ser gay. Mas a gente, por exemplo, não pode ganhar um pouquinho de hegemonia que a gente já quer sobrepujar. Entende? É aquele caso, por exemplo, a liberdade de pensamento, querem sufocar a esquerda, querem sufocar a direita. Não, peraí, olha só, é liberdade de pensamento? Professor, você é de esquerda? Respeite seu aluno de direita. Professor, você é de direita? Respeite seu aluno de esquerda. Só que não dá para exigir isso do cara lá fora, porque os crentes estão se chamando um de gado e o outro de jumento, na mesma igreja. Então, o que eu posso esperar lá fora? Se o crente está desse jeito. Então, aí a gente vê aqui que houve essa mudança, né? E a igreja continuou a ser majoritariamente trinitarista, mas o poder político dos bispos arianos, derivado do apoio dos imperadores, os deu a vantagem por grande parte do quarto século.
Então, ou seja, o povão pensa de um jeito, mas a liderança pensa de outro. E a liderança tem o quê? O suporte da liderança política. Então, olha como é que a coisa é. Então, você vê que assim, o povo está na insurgência, mas a sua liderança está querendo manter uma coisa ali na marra, certo? E quem detém a mídia? Quem detém o discurso? Quem que tem o púlpito? Quem prega? Então, observa bem, todo dia, né? Vamos lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, vamos e venhamos. Quer ver? Você escuta uma música, né, na rádio evangélica. Pô, não gostei dessa música. Mas aí daqui a meia hora toca de novo. Daqui a 1 hora toca de novo. Daqui a 3 horas toca de novo. Amanhã a mesma coisa. Semana que vem a mesma coisa. Mês que vem a mesma coisa. Se você mandar, né, o nome dessa música, quantas vezes fala a palavra Jesus, né? Você vai ganhar uma máquina de lavar. Aí as donas começam a escutar a música direto. Bota aí, bota aí, bota aí. Não, vou escutar CBN. CBN não, CBN é da bolha. Bota aí na 93 e pá. O que acontece? Daqui a pouco a gente gosta da música. Aí tá todo mundo cantando. Tá todo mundo. Toca direto. Então imagina. Púlpito direto, política direto, mídia direto. Aí daqui a pouco tá todo mundo assim, ó. Né? Então, os mais novos conhecem o Walking Dead, mas eu e o Márcio a gente conhece, né, a volta dos mortos-vivos, né? Então, nesse caso, observa bem, é isso que a gente tem. Aí eu sou obrigado a citar, né, Renato Manfredini Júnior, né, quando a música brasileira ela era usada em aula de literatura, né? Hoje não dá. Hoje só se for proibido para menores. Mas aí tá lá, quando nascemos, fomos programados para receber o que vocês nos empurraram como enlatados. E o ESEI de 9 a 6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial. E agora chegou a nossa vez, vamos cuspir de volta tudo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Então, ou seja, a gente vai devolver, né, tudo aquilo que a gente consumiu. E aí, esse é o país que a gente tem, certo? Esse é o país que a gente tem. De gente que não respeita sua própria nação. De gente que não respeita a coisa pública, de gente que destrói sua própria faculdade, entende? De gente que não respeita seus símbolos nacionais, então de gente que não valoriza a sua língua portuguesa. Então aí você olha, pô, mas aí você percebe, olha a diferença, década de 60, com toda uma repressão à manifestação cultural, as músicas eram inteligentes. Hoje, que tem uma liberdade, olha como é que a música é. Com todo respeito, né, ao Tiririca com Florentina, mas assim, poxa, a gente que teve Geraldo Vandré, Chico Buarque, assim, pensadores lá de trás, entende? Onde, por exemplo, você tinha um Roberto Carlos dizendo como é grande meu amor por você, aí você hoje tem músicas do Mr. Catra. Então, olha bem o caminho do nosso país. E sem nenhum desmerecimento a questão da cultura popular. É cultura. Você não vai dizer que não é cultura, é cultura, né? O jeito de pensar, de ser, de viver é cultura. Mas eu pergunto, essa cultura está contribuindo em quê? Porque a gente fala mal da pedofilia, mas canta a música da novinha, né? A gente fala de morte, de chacina, disso, daquilo, mas a gente tem a cultura da violência, certo? A gente fala de paz e amor, mas quando é a pessoa de uma orientação política diferente da nossa, a gente detona ódio, né? E aí eu lembro, né, do ministro Luiz Roberto Barroso falando para o ministro Gilmar Mendes, esse seu sentimento ruim, né? Então, assim, as pessoas estão desse jeito, né? Estão correndo aqui, meu Deus do céu, porque o relógio não espera. E nesse caso, a gente viu esse concílio, certo? E Atanásio bate de frente com o sistema. Atanásio, ele assume o lugar de Alexandre. Atanásio não aceitava que os bispos arianos, outrora expulsos da igreja pelo concílio de Nicéia, fossem readmitidos à posição de liderança. Mas lembra do mineiro comendo pelos beirados? A questão é essa. Então, vamos lá. Você veio da academia militar e agora você fala, quero assim, quero assim, quero assim, quero assim. Cara, você tem lá o Cabo Velho, você tem o Sargento Juruna. Aqueles caras nunca vão ser oficiais. Mas quando você nasceu, eles estavam lá. Então não pensa que porque você tem graduação, tem isso, tem aquilo, tu vai fazer acontecer. Vai devagar. Você é pastor recém-consagrado.
Você está chegando naquele campo ali, tem um irmãozinho fulano de tal que fala nós ora, mas o irmãozinho é respeitado. Quando você nasceu, ele já já tinha expulsado uns 20 demônios naquela igreja ali. Então, não é porque você falou assim, ó, todo mundo agora com um copo branco, eu mando aqui, não é assim não, entende? Porque a questão é a mente, a questão é na mente. A gente, por exemplo, até ver beijo gay de língua, desentupidor de pia na Netflix, sem ficar chocado, sem mudar de canal, a gente começou lá atrás com aquele beijo na televisão preto e branco de boca encostando na boca. Depois, né, a gente teve o quê? O beijo de língua homem e mulher. Depois, a coisa já saiu da noite e veio para a tarde. Depois, a gente já teve o quê? O beijo selinho, de gay, mas deu problema. Aí botaram Natália Timberg e Fernanda Montenegro, que foi o beijo das colegas, né? Então, já fluiu e tudo tal. Hoje, o pessoal não se choca tanto. Mas por quê? A gente vai gradativamente mudando. Entende? Esse é o problema da igreja e esse é o problema dos pregadores, porque o pregador ele mandou na lata, a galera se fecha e não quer mais ouvi-lo, chamou do pregador. A igreja vai falar assim, não, é pecado. Ah, mas Deus não castiga. Bem, a Bíblia diz que ele repreende e castiga a todos quanto ama. Desculpa, filho, mas tá lá. Entende? Então, e aí? E detalhe, a religião cristã é uma religião exclusivista. Só Jesus salva. Tudo bem, vamos incluir todo mundo? Sim, mas sem conversão não tem como. Não dá para vir Jesus e Buda. Não tem como vir Jesus e Maomé. Não tem como vir Jesus e Zé Pilintra. Não tem como. Eu estou desmerecendo o outro? Não, só estou dizendo que sem Jesus não dá. E só Jesus salva. Jesus e outro não deu, entende? Aí o povo fica com bronca. Porque vivemos numa sociedade de supermercado. Você vem com uma mensagem de só Jesus? Eu não sei se dá para perceber. Não estou querendo dizer para vocês que a coisa vai piorar lá na frente não, tá? Mas assim, entende? E aí, Atanásio contra o mundo, bateu de frente. Ele não aceitava, peraí. Mas só que isso aconteceu, lembra do aspecto político? E aí em 335, Atanásio foi acusado de incitar rebeldia contra o imperador em sua igreja. E Constantino decretou seu exílio. Olha como é que é o negócio. O mesmo Constantino que lá atrás tinha decretado algo de tal forma, Atanásio estava bem com ele. Mas na mudança política, o Atanásio, que era mocinho, virou vilão. A gente não está falando do século XXI, não estamos falando de modernidade líquida do Bauman, não. A gente está falando aqui da época de Eusébio de Cesareia, para ter do historiador aqui. Então a gente olha para cá e vê que assim, exilado, Atanásio não ficava ocioso, aproveitou seu tempo para produzir uma obra riquíssima em valor teológico. Olha que legal. Então você verifica que é o seguinte, ele aproveitou o exílio para se preparar. E aí ele preparou algumas obras, né, em que tem os 4 discursos contra os arianos, a vida de Antão e a encarnação do verbo. Atanásio, assim como Irineu, serviu-se do argumento soteriológico em favor da divindade de Jesus. E Atanásio defendia que, se Cristo não é Deus, a salvação é impossível. Fomos recriados na imagem do próprio Deus. Se o Filho não é Deus, então a humanidade nunca foi imagem de Deus. Se Jesus não é Deus, então Deus nunca foi verdadeiramente revelado a nós. E aí vem o concílio de Constantinopla. Atanásio morre em 373, quando a controvérsia ariana ainda estava ativa, e em 379 Teodósio tornou-se imperador romano. Em 380 promulgou o Edito de Tessalônica, declarando que o cristianismo era a religião oficial do império. Seguindo o conselho de Gregório de Nazianzeno, convoca um segundo concílio, desta feita em Constantinopla, para reafirmar o concílio de Niceia. 150 bispos participaram discutiram as regiões administrativas da igreja e a revogação da ordenação ilegítima de um bispo e declararam a sede de Constantinopla a principal igreja após Roma. Temas mais importantes do concílio: arianismo. O concílio de Constantinopla resolveu definitivamente a controvérsia ariana dentro dos limites do império.
penas contra líderes arianos, expulsão da igreja e exílio. Bispos arianos foram tirados dos seus postos e textos arianos queimados. Muitos arianos foram viver nas terras dos alemães. Percebe a questão da mudança política? O concílio produziu uma versão modificada do credo niceno, conhecido como credo niceno-constantinopolitano, que removeu as implicações contra os arianos e adicionou uma seção prolongada a respeito do Espírito Santo e se tornou a forma mais famosa do credo. Então a gente vai parar por aqui e que a gente possa observar o texto do credo.